Olá, queridos, graça e paz e que Deus te abençoe em mais esse dia. Estamos aqui de volta já na reta final dessa série de vídeos, se eu não me engano, esse é o penúltimo vídeo. Eu quero que você coloque aqui embaixo, você está entendendo? Está sendo bênção para a tua vida? Está conseguindo aí separar as coisas? Percebe que você não pode permitir que a sua alma governe? Quando os nossos sentimentos, a nossa alma governa, queridos, a gente só vai para o buraco. Pede para fazer coisas que não é legal. Por isso que é importante você conhecer esse assunto. Peraí, eu sou um ser espiritual. Agora eu sou um ser espiritual vivo, o Espírito Santo habita em mim, eu posso controlar meus sentimentos, meus pensamentos, minhas emoções, eu posso controlar, eu estou no controle. Amém? Então quero bater um papo com você nesses dois últimos vídeos sobre as três condições do homem baseado em cada processo que cada uma das dimensões é submetido que a gente acabou de falar. O primeiro deles é o homem natural. Vamos falar um pouquinho sobre o que é o homem natural, tá? Diz aqui a palavra de Deus em 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, quem é o homem natural? O homem natural, queridos, é o homem que não pode compreender as coisas espirituais, simplesmente por um motivo, porque elas são compreendidas espiritualmente. Não é que ele não queira entender, é que ele não pode. Porque o homem natural é aquela pessoa que ainda não entregou sua vida a Jesus e está morto espiritualmente, é a condição que a Bíblia apresenta. Sabe, então às vezes nós como cristãos, a gente fica tentando enfiar o evangelho goela abaixo das pessoas, um papel que a gente não vai conseguir fazer com que elas venham entender. Porque não é que elas não queiram entender, mas simplesmente porque elas não podem entender, porque são discernidas espiritualmente. Então muitas vezes, lógico que a gente tem que pregar o evangelho a toda criatura, mas não tenta convencer. Deixa o Espírito Santo fazer o papel dele. Você prega e ora. Quem convence é o Espírito Santo. É isso que a gente pode fazer. Não adianta você ficar tentando fazer a pessoa entender, querer fazer ela sentir o que você sente. Não é a mesma coisa. É o homem natural. Ele não pode compreender as coisas espirituais. Essa pessoa precisa nascer de novo. Tá? Então, é o que eu coloquei aqui. Ó. O homem natural é aquele que não nasceu de novo. Está espiritualmente morto. E por isso é governado pelas suas emoções, ponto final. Foi isso que eu falei para você aqui de Adão. Quando ele morre espiritualmente, a alma assume o controle da situação. Tô pelado, caramba, o que eu vou fazer? A mulher que tu me deste e tal, já entra aí egoísmo, a alma governando. Egoísmo e tal, você não podia ter feito isso, ela que me deu, aí a mulher também foi a cobra que me enganou e tal, a alma governando. Já começa a briga, dissensão, nasce o filho, Caim vai lá e mata Abel porque fica com inveja, ó a alma no governo, o que dá? Ó. Fica com inveja e tal, e aí a alma no controle é problema. Problema puro, meu irmão. Então, o homem natural é isso aí, ó. Ele vive no comando da sua alma, faz o que pensa, faz o que sente, só faz o que dá vontade. Esse é o homem natural. Tá aí a Bíblia também fala do homem carnal, no mesmo livro de 1 Coríntios. Vamos dar uma olhada no que é o homem carnal. Paulo está falando no capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, sabe? Olha só o que ele fala no verso 3. Porque ainda sois carnais, sabe? Pois havendo entre vós inveja, ó, falei tudo isso aqui, contenda, dissensão, não sois porventura carnais e andais segundo os homens. Segundo os homens o quê? Paulo está falando para a igreja. Paulo está falando agora para a igreja. Ele está falando, eu não pude falar vocês como espirituais, eu tenho que falar como a carnais, crianças em Cristo. Mas também não chamou eles de natural. Por quê? Porque essa galera aqui já tinha nascido de novo. Só que a mentalidade deles não era renovada na palavra de Deus. A ponto de Paulo dizer que eles estavam vivendo segundo os homens. Que homens é esse? O homem natural que eu acabei de falar aqui. Então, crente nascido de novo vivendo igual homens mundanos. Inveja, dissensão, contenda e tudo isso dentro da igreja. Pessoas nascidas de novo, espiritualmente vivas, mas sem a mentalidade renovada. Então, quem é o homem carnal? O homem carnal é aquele que nasceu de novo, é uma nova criatura no espírito, porém não renova sua mentalidade constantemente na palavra de Deus. E quem tem o espírito renascido, mas não renova, não alimenta o seu espírito com a palavra de Deus, acaba vivendo na naturalidade como se estivesse espiritualmente morto novamente. É exatamente isso. Então o homem natural, espiritualmente morto, o homem carnal, espiritualmente vivo, mas não renova a sua mentalidade na palavra de Deus. E é como se estivesse espiritualmente morto. Aqui, ó. Vou voltar, peraí.
Não andais segundo os homens. Paulo está dizendo, vocês estão andando igual ao mundo? Vocês não são mundanos? Está havendo entre vocês inveja, contenda, dissensão? Isso não pode haver entre nós, queridos. Nós somos seres espirituais vivos, temos a palavra de Deus, sabe, no nosso interior. Isso não pode acontecer. Tá bom, querido? Você entendeu aí o que é o homem natural e o homem carnal? E no próximo vídeo a gente vai fechar falando daquilo que nós somos, o homem espiritual, tá bom? Fica com essa palavra no teu coração e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.